Fala, Corban! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Caroline Penarrubia. Eu sou o Gabriel Vieira. E hoje a gente vai tratar de um assunto mega importante aqui. A gente vai falar sobre marketing digital nas empresas. Isso vindo de uma visão de uma agência. Mas antes, né, como de costume, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Isso mesmo. Vamos falar um pouco da Maximize Promotora de Vendas. Se você quer ter um suporte VIP, um atendimento especializado e rápido, entre em contato com eles aqui na descrição. É isso mesmo, juntamente com o sistema Vanguard, né? Como de costume também, a plataforma número 1 de CRM do mercado do hoje para você, Corban. Exatamente. Hoje vamos falar com Bruno Henrique, da Vedu. Bruno, o cara, ele tem uma agência de marketing, para vocês terem uma noção, então ele manja muito E é uma agência desse top. aspecto. Exatamente, é uma agência top. Vamos falar um pouco sobre marketing digital, como é que funciona, a importância do marketing para as empresas, né, Bruno? Perfeito. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, e poder compartilhar o conhecimento adquirido ao longo de uma jornada, né, atendendo diversas empresas no segmento local. E quero poder, né, compartilhar com vocês aqui também a minha experiência, né, trazendo uma visão de uma agência para todo segmento, né, não importa qual empresa, eu quero poder passar a visão do marketing digital, né, para que realmente a gente possa enxergar, né, como uma oportunidade para poder crescer qualquer tipo de negócio. Legal, é isso mesmo, Bruno. Seja muito bem-vindo, né? Antes de qualquer coisa, a gente tá muito feliz aqui que a gente acompanha seu trabalho, gosta muito do seu Bastante. trabalho. Aliás, parabéns. Sou Sei viciado que lá no seu Instagram, Ah, várias dicas. a gente sabe que não é de ontem pra hoje isso Sim. mesmo, até por isso, né? A gente pode começar falando disso. Apresenta um pouco você, seu trabalho, como que você começou, sua paixão nisso. Pode ficar à vontade. A gente fala, né? Acho que a venda ela vem desde antes, né? Eu lembro dos meus 15 anos quando eu estava fazendo curso de empreendedorismo, né? Que eu já queria poder empreender e estar dentro desse universo. Então, empreender também é vender, né? Então, eu falo, todo empreendedor precisa vender seu conhecimento, vender sua empresa, seja para um fornecedor, seja para o cliente, seja para um funcionário. Então, acho que a minha jornada com o marketing ele começou ali com os meus 15 anos, né? Onde que realmente comecei a absorver conhecimento de empreendedorismo. E na minha mudança aqui para um exemplo, para São Paulo, foi aonde que eu entrei nesse universo do mundo do TI, né, da tecnologia, também esse avanço do digital. E no meados de 2017, né, foi aonde que realmente eu iniciei a minha carreira no marketing digital. Foi aonde que eu comecei prestando serviços de criação de site para as empresas aqui em São Paulo. Então, aproveitei, né, um conhecimento que eu tinha um pouco de programação devido à minha formação, que é analista de desenvolvimento de sistema, e associei esse conhecimento que eu trabalhava na área comercial. Né, eu atendia diversas empresas em São Paulo. E aí eu vi essa oportunidade. Né? Eu falei, por que eu não posso oferecer o serviço de criação de site para essas empresas? Porque dá para uma empresa se posicionar. Uma empresa ela precisa estar dentro do digital. E um site é uma das maneiras de uma empresa se posicionar dentro da internet. Né? Eu falo que o site hoje, ele é o seu CNPJ, o seu CPF da internet, né? Que as pessoas vão encontrar mais informações da sua empresa, vão encontrar seus serviços, seus diferenciais que você oferece. Então, identificando essa oportunidade, foi aonde que eu inseri, né? Foi a partir da criação de site que eu realmente fiz uma imersão há 5 anos atrás no marketing digital. E de lá para cá a gente não para, né? A partir do momento que você presta um serviço, você começa a identificar outras oportunidades que você pode melhorar para... As dores dos clientes também. Sim, outras dores do cliente, você pode ver, assim, mano, a gente começa a perceber maneiras de poder ajudar um empresário a ter resultado, né? Acho que essa é a ideia do marketing, né? Fazer uma empresa poder vender mais, né? Fazer uma empresa criar um posicionamento de mercado, criar a sua marca, criar consciência na sua audiência. Né? Então, percebendo todos esses fatores, foi aonde que o Bruno, né, junto com hoje com a minha esposa, a Jamile, a gente foi aprofundando, estudando cada vez mais, entendendo, né, comportamento, entendendo o público-alvo, entendendo as ferramentas que hoje são mais utilizadas, as mídias sociais, o Google... Pode falar a marca? Pode. Google pode. Google, YouTube, e todas essas ferramentas a gente começou a se aprofundar e entender por quê. Hoje, nosso público, né, passa maior tempo nessas ferramentas, né, nessas mídias sociais, ou elas gerem o comportamento de consumo dentro de uma sociedade. Né? Então, a minha experiência ela vem daí, né? Há 5 anos atrás, imerso nesse mundo digital, mas eu falo que começou antes. Bacana, E Bruno. você fala assim, de 5 anos pra cá, você não parou. Eu acho que é até o oposto disso. Você cada vez acelera mais, né?
Então, tanto pra gente, a gente também estuda, né, Uhum. marketing, tanto pra gente que tá na área, quanto a empresa que precisa, eu acho que não é novidade pra ninguém que cada vez mais Vai é se atualizando, necessário. vai mudando as Cada coisas, vez não tem mais como. tem coisa pra fazer, tem coisa pra estudar, as coisas são muito voláteis, né? Mudam muito. Então, acredito que não é só você falando que você não parou de ir lá pra cá, como a gente corre cada vez mais quanto a isso, né? Então, falando um pouquinho disso voltado para as empresas, porque mesmo assim, sendo necessário, gritante Uhum. essa necessidade no mercado, tem muita gente que acha que não tem um É que site, não é necessário ter que um site, eu que não faço minhas vendas investe, já. que não investe no marketing digital por si próprio e todo esse meio. E também quem investe pouco e tem um receio de Uhum. investir mais, porque acha que não é tão necessário, que não agrega tanto. E aí tem aqueles que realmente aproveitam isso e usam isso como chave. A gente queria saber, Bruno, sua visão, assim, realmente de literalmente deixar exposto mais do que nunca Uhum. essa importância do marketing digital para as empresas, principalmente para quem acha que isso é besteira. Perfeito. Então vamos lá, vou passar a minha visão, né, a minha experiência que eu enxergo desse mercado. Eu estava esses dias assistindo uma pesquisa, assistindo não, vendo uma pesquisa, quantidade de empresas que abrem dentro do nosso país, várias empresas fecharam, e fecharam porque não tinha marketing. Né? A Panda veio aí para poder realmente derrubar esse cenário, né? Mostrar que as empresas precisam ir para o digital, Anda. mas a pandemia, Ah, tá. que Nossa, eu desculpa. acho que não pode falar, tá? Então, se qualquer coisa você corta. Não, pode sim, É. fica à vontade. Então, várias empresas estão sendo abertas nesse exato momento, né? Vários CNPJs sendo abertos. E uma pesquisa feita em 2020 pela Abranet, né, que é uma associação, né, voltada para usuários de internet e provedores, eles informaram que apenas 38% das empresas eles utilizam o digital para poder vender serviço. Então, nessa visão para o empreendedorismo, para o empresário, a quantidade de oportunidade que ele tem, né, de não concorrentes dentro do digital. Então, quem começar agora vai sair na frente. É o que a gente chama de beber água limpa. Né? Então, o marketing digital, ele é bem necessário. Né? E a pandemia ela veio para poder mostrar que assim, várias empresas que não tinham essa presença, eles tiveram que fechar a porta. Né? E quem tinha uma presença, quem tinha um site, quem tinha um e-commerce, quem já estava dentro do digital, pelo contrário, vendeu muito mais. Funcionou, né? Isso, Cresceu mais. teve empresas que teve uma seção muito grande, empresas que eram pequenas se tornaram muito grandes um período de 2 anos por causa do digital. Né? Eles estavam preparados. E as que não estavam preparadas, infelizmente, tiveram que fechar as portas. E essa é uma visão que ela não vai mudar. Né? O cenário ele está aí. Né? As pessoas estão cada vez mais consumindo, as pessoas passam mais tempo dentro do digital. Qualquer um, seja o próprio empresário, seja o funcionário, ou a própria mãe, a avó, ela já está utilizando a internet. Ela já está consumindo, ela está comprando pela internet. Então, é uma necessidade hoje as empresas investirem em marketing digital se elas realmente quiserem escalar, se elas quiserem criar um posicionamento, se elas quiserem encantar o cliente. Hoje, a maneira de você encantar seu cliente, às vezes, não é nem mais uma loja física, é no digital. É você fazer um vídeo, é você... Um e-commerce bacana, um bonito. e-commerce bacana, é você ter um canal ali de comunicação com esse cliente de uma forma que você consegue ajudar ele a entender as necessidades, entender as dores deles, entender as soluções. Né? Quanto mais você conhecer desse cliente, melhor você também vai criar, né, uma comunicação melhor para o seu marketing interno e o seu marketing externo também. Né? Então, assim, em resumo, né, o marketing ele não vai morrer. O marketing é venda, né? Então a palavra marketing é venda. E o digital é simplesmente um canal, né? O que a gente chama de um canal de comunicação, um canal de propagação da informação que você precisa passar para o seu cliente. Então, sempre lembra, toda empresa sobrevive com venda, né? Se você quer sustentar um negócio, você precisa vender. E se você quer escalar e você quer ter mais venda, hoje o digital é uma das maneiras que se tem, né? E hoje eu sou até, como fala a palavra, como fala assim, sujeito a falar, né? Suspeito a falar. Né? Porque, tipo assim, eu tenho uma agência e ajudo empresários Sim. a escalar, né? A ter resultado através de um site, através de anúncios, através do social media e assim por diante. Mas só de eu entender, né, estar dentro do seu universo, eu pude acompanhar empresas que era um exemplo, tinha 4 funcionários, hoje tem 100 funcionários. Empresas que tinham 15 funcionários, hoje tem 400 funcionários, que através de apenas uma mudança, né, do seu posicionamento dentro do digital. Aqui eu vou ter que contar uma experiência de uma empresa que é no segmento, né, de crédito. E eu
fiz um estudo, né? Quando eu fui atender esse cliente, eu identifiquei que eles tinham buscas no Google relacionado ao nome da empresa, né? As pessoas iam lá e digitavam empresa X no Google. É de confiança? Essa empresa realmente existe? Endereço dessa empresa e as pessoas procurando essa empresa no Google. E o que é interessante? Ela não tinha um site. Então, o que estava acontecendo com esses clientes? Fala assim, essa empresa ela deve que... É golpe é isso golpe. daí, não tem site, não tem ela não tem nada. site, não tinha informação dela o na mínimo internet. mesmo que a gente espera. E ele tinha o ativo muito forte, né? Então as pessoas ligavam, mas hoje as pessoas elas vão na internet para poder validar, né? Se realmente ela vai querer saber mais informações. Então não importa qual nicho que seja, qual segmento que é o seu negócio, o fator, né, que a gente chama de defesa de tráfego, né? Que é defesa de as pessoas ir lá, olhar, encontrar informações úteis. Procurar e te achar, né? Ver que você existe, ver que você é confiável. Sim. Isso é o mínimo que o consumidor procura, né? Sim. E eu lembro que nesse teste, quando a gente fez, passou um período de 3, 4 meses, né? E aí eu comecei a monitorar o tráfego dentro do site, né? Porque a gente conseguia, através do Google Analytics ali, monitorar esses dados. E comecei a perceber, né, a escala, e aí isso refletiu no resultado da empresa. Porque eles começaram, o time comercial começou a fechar mais cliente, porque a gente fez essa defesa ali, né, a gente chama de criar um posicionamento, de aumentar a autoridade da empresa dentro do digital, não só no digital, mas no presencial, porque o time comercial estava prospectando e o cliente queria validar. Então, só de uma pequena mudança dessa, de uma inserção, né, de essa empresa estar inserida dentro do digital, ela realmente transformar a estrutura profissional, transformar o seu faturamento, né, o seu lucro, né, porque essa empresa, eu lembro, era pequenininha, passou 2, 3 anos, essa empresa chegou a quase 400 funcionários, né, por causa de uma implantação, né, do digital e dessa consciência que ela criou, né, do seu cliente, de ser uma empresa de confiança, ela está aberta às portas. E hoje uma das maneiras de abrir as portas para os nossos clientes é realmente estando dentro do digital. É um canal, né? Um canal a mais que você pode utilizar para poder conversar. Certeza. Queria saber, você falou muito da importância do marketing, realmente a gente vê que o marketing hoje é um pilar, né, para uma empresa, como vendas, um gestor, um financeiro, o marketing é muito importante, você tem que ter ele para você aparecer mesmo, né? Porque sem marketing você não aparece, isso é fato. Então, legal que você... Queria perguntar para você, assim, essa questão do desenvolvimento do marketing, tipo, daqui pro futuro, o que você vê? Tipo, a dependência das empresas com essa questão do marketing digital. Você acha que você acredita que isso vai crescer mais? Tipo, essas empresas elas vão necessitar ainda mais de marketing digital ao ponto de... Cara, se você não tem um marketing digital, não importa se você vende a balinha ali na vendinha, você não vai vender, sabe? Você não vai crescer, você vai continuar vendendo só a balinha na vendinha pras criancinhas que saem da escola, sabe? Você acredita muito nisso ou acredita que, vai continuar do jeito que tá e vai manter não, isso aí é viagem, nada a ver, nada a ver. Se a gente for comparar, né, o Brasil com os Estados Unidos, né, a gente está anos distante, né, do marketing que é utilizado lá. O sistema, como eles utilizam, a maneira que eles comunicam, como que eles criam uma esteira de produção utilizando o marketing. A gente está distante ainda. Então, só de saber que a gente está distante comparado a um país de primeiro mundo, então, aqui dentro do Brasil ainda a gente é pequeno, então tem muito a crescer e cada vez mais realmente as pessoas vão utilizar o digital, já estão utilizando o digital para consumo, para poder contratar serviço, para comprar. Hoje, uma visão que a gente veio falando, né? O supermercado hoje, as pessoas não estão indo mais no supermercado, estão comprando no online. E a tendência é cada vez mais nichos, né, como a consulta, né? Hoje as pessoas estão fazendo consultas no digital. Então, cada vez mais, hospitais, empresas, clínicas vão fazer propaganda para poder vender essa consulta online. Então, o digital ainda a gente é bebê, né? Então, a gente cada vez mais vai ter essa imersão, né, das empresas e das pessoas. Então, não vai acabar, pelo contrário, vai ser um meio necessário, vai ser, talvez, eu até falo, a única forma hoje de você vender. Né? Tipo assim, se você quer realmente ter escala no seu negócio, você precisa ir pro digital. Precisa ir no digital. Legal você falar isso, porque assim, no nosso mercado hoje, Orban, é difícil você ver muitas empresas utilizarem o digital. Isso é fato, eles não usam, eles pegam informações, utilizam sistemas, discadores, e isso é bacana, realmente tem que ter, mas às vezes eles não buscam esse meio do digital, até mesmo porque por experiências ruins, por contratar uma pessoa que talvez não era capacitada para aquilo e
não ter gerado resultado para eles. Então é comum você ver, principalmente no nosso mercado hoje, do Corban em si, de pessoas falar, cara, digital, isso aí é balela, nada a ver, é golpe. Pô, contratei um e menino lá não que fez só um isso, cursinho é e não vendeu complicado. nada, sabe? Só Sim. torrei dinheiro naquele Facebook da vida. E não só Entende? isso de ter esse receio, né, de Uhum. investir nisso, de achar que é dinheiro jogado no É, lixo, jogar no mas lixo. também a gente vê muitos Corbans que acreditam que sim, que o marketing Uhum. ajuda, só que não sabe como estruturar bem isso. Então, é muito difícil para quem não estuda marketing ter essa noção que a forma que eu estruturo a minha campanha é É o diferente. mais Se eu for importante também, uma né? farmácia, Aham. se eu estiver divulgando uma loja de Sim. roupa e se eu estiver divulgando o meu Corban, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto, assim, principal da falha mesmo que ocorre no mercado, principalmente no Uhum. Corban, assim, que a gente tá acompanhando nos últimos tempos, que é literalmente essa falta realmente de conhecimento, Sim. né? Então, fala um pouquinho pra gente, pro público também, sobre essa carência de informação e de preparo dentro do Perfeito. marketing digital. Esse é até uma pesquisa, né? Também dentro dessa pesquisa que eu falei das empresas que não estão utilizando o digital, é por falta de conhecimento e falta de profissionais qualificados para poder atender essa demanda, né? E baseado em cima disso, a gente entende a vida de um empresário, né? Ela é corrida, né? Ele acorda cedo, ele é talvez o primeiro a chegar na empresa, o último a sair, e tem que administrar todos os cenários, todas as coisas que acontecem no dia a dia de uma empresa. E acaba não sobrando tempo para ele estudar em marketing. E aí ele precisa confiar em pessoas. Ele precisa confiar o marketing da empresa dele em uma agência ou em algum funcionário, uma contratação, um freelance. E isso realmente é o que vem pecando muito, né? Muitos empresários, eles estão confiando, né, em pessoas, não estão confiando na agência, né? Preferem não investir, preferem seguir da sua maneira, né? Mas essa dificuldade, essa falta de conhecimento, né, de um empresário, né, de ele poder identificar um marketing como investimento e não como custo, né? Então, acho que o primeiro mindset que a gente fala hoje, né, quando eu vou conversar com os nossos clientes, ele precisa entender que o marketing é investimento, né? A empresa dele hoje só vai sobreviver se ele tiver um caixa para que crie esse posicionamento, para que ele possa atrair clientes, que ele possa criar um funil de venda através do marketing para o seu próprio negócio. Se ele não tem essa consciência, então a gente precisa trabalhar, tem algo de errado, né? Eu falo assim, até falo, você quer crescer ou você quer permanecer o mesmo ou você quer fechar as portas? Na verdade, é fechar as portas, né? Porque Basicamente. quem está investindo vai acabar engolindo, né? Então, esse é o cenário que eu olho, né? Então, as agências, né? Então, assim, eu vou colocar, né? Talvez falta, muitas das agências, essa qualificação de poder entender a necessidade do cliente, porque cada nicho, ele se comporta de uma maneira, né? O que a gente fala, até comentamos mais cedo, né? Entender o público-alvo. Às vezes, o próprio empresário não entende quem é o cliente dele, né? Não fez um estudo mais a fundo para entender como comunicar, como colocar o seu time comercial, como criar scripts de venda que comunique com a sua audiência, né? Com a sua persona, que a gente chama dentro do digital, que é aquele público, é a pessoa ideal, né? Se a gente fosse falar de um exemplo de cenários, né? O público C e D, o público B e A, cada público desse, ele se comporta de uma maneira, ele consome informações dentro do digital e no nosso dia a dia de maneiras diferentes. Então, quando o empresário ele começa a ter essa consciência, que ele fala assim, tá, o marketing, ele é elaborado de uma forma que comunique com o meu público-alvo, vai fazer a gente ter resultado, beleza. Só que a agência ou o gestor, quem está ali por trás, né, administrando essas campanhas de marketing, precisa entender disso, né? É associado ao conhecimento, à experiência daquele empresário, com o seu time ali, poder extrair o máximo de informações para poder criar campanhas que realmente funcionam, sejam para uma farmácia, seja para uma indústria, seja para um escritório, seja para um advogado. Cada pessoa ela tem sua especialidade. Se a gente for colocar um advogado, ele tem o trabalhista, ele tem o tributário, né? Como que vai comunicar, né? E aí ele vai utilizar os canais do marketing para poder propagar a informação que ele quer, né? Se ele, um exemplo, uma empresa vamos colocar, uma fábrica de portão, né? Ele precisa estar utilizando o marketing para poder vender. Ele precisa utilizar, um exemplo, a ficha do Google Maps,
né? E precisa de um site, porque as pessoas, quando elas estão precisando de um portão para uma casa, estão construindo, ou elas vão pedir uma indicação, ou elas vão aonde? Elas vão digitar no Google, né? Fábrica de portão, serraria. Mais perto de mim. É isso, pra mim poder mais próximo de visitar. mim, isso. Então, as pessoas elas já têm esse hábito de criar essa jornada. As pessoas hoje elas não querem um cartão de visita para pedir uma pizza. Ou elas vão no aplicativo da empresa X, ou elas vão no Google e vai procurar pizzaria próximo de mim, vai olhar no Google Maps e vai ligar e vai fazer o pedido. Ou Então, o próprio anúncio que aparece para elas, né? sim. Aí existe um exemplo, você pagar para você ter um destaque, né, dentro desses principais canais. E aí você pode, um exemplo, cada empresa tem um canal específico que pode utilizar e dar melhor, né, trazer melhores resultados. Vamos colocar um cenário, né, uma empresa que vai vender crédito. Né? Então, você pode utilizar o Google, porque as pessoas elas estão procurando crédito, então elas vão no Google. Mas essa mesma empresa, ela também pode trabalhar dentro das mídias sociais, um Facebook, um Instagram, para poder comercializar os seus produtos. Porque as pessoas que estão ali dentro do Instagram, na verdade, elas não querem comprar, elas estão ali como entretenimento. Mas, se você cria uma arte, cria uma imagem, um vídeo que desperte a atenção dela, você pode mudar, tirar ela daquela jornada e trazer ela agora para comprar o seu produto, conhecer mais informações. E aí, antes que a gente fala que a gente trabalha o marketing de consciência, né? Cada pessoa que está ali dentro do digital, ela tem um estágio de consciência do seu produto, de uma necessidade da sua marca, ou pessoas que nem sabem que ela tem um problema. E você pode ali criar um problema para ela conhecer o seu produto e seguir todo esse funil de consciência até a compra. Né? Então, assim, a jornada do marketing é estudar, né? Então, o empresário ele precisa pelo menos compreender, ele precisa entender que a empresa dele precisa de marketing, né? E marketing é vender. Ele precisa criar o seu posicionamento, ela precisa criar canais de comunicação. Então, marketing é isso. E aí agora ela precisa talvez compreender um pouco o exemplo, um funil de venda. Né? Eu acho que todas as empresas, ela precisa pelo menos compreender um exemplo. Quais canais que eu vou utilizar? E o marketing ele não é só um exemplo digital. Né? Tem a rádio, sim, tem o impresso, direto, tem o outdoor, tem o marketing interno, né? Que é com a equipe, que você pode fazer o que a gente chama de... Esqueci até o nome agora. De endomarketing Endomarketing. Entendeu? Então, é um marketing interno. Você motivar a sua equipe, você poder, de alguma forma, proporcionar uma experiência diferente. Isso também é marketing. Então, existem diversas maneiras, mas o empresário ele precisa enxergar, né, o marketing como um funil. Né? A mente dele tem que pensar dessa forma. Sim, ele vai entrar e vai funilando. Isso, vai funilando até chegar, né, na conclusão. E ainda depois do marketing de pós-venda, né? Porque o cliente ele pode vender para a gente. Né? Como que eu vou trabalhar uma forma que o cliente consiga também ser meu vendedor, né? Através de indicações. Né? Então, essa é uma visão do marketing. Né? Mesmo trabalhar o remarketing daquele que já teve interesse, mas não fechou agora por N motivos, né? E descobrir o motivo também, para solucionar se é um problema nosso, se é um problema geral, comum dos nossos clientes, né? Então, tudo isso é muito importante. E se juntar tudo isso que você falou, e querendo ou não, é algo objetivo, mas bastante coisa pra fazer, é sucesso. É sucesso. Você tem que estruturar, é bem complicado esse trabalho, mas é importante. Complexo, mas é o marketing, ele fala, é planejamento. Né? Então, assim, o empresário, ele precisa compreender que, assim, eu vou separar um orçamento, né, uma verba, e hoje, né, dependendo do nicho, né, a gente, como a gente já tem experiência desse mercado, a gente já sabe mais ou menos o mínimo que você precisa investir para que realmente você comece a ter resultado. Hoje, um exemplo, utilizando um tráfego pago, né, que são os anúncios de Google, YouTube, Instagram e Facebook. E cada mercado, conforme o seu nível de concorrência, você vai ter que sim, né, ter uma verba já mínima para poder começar para você ter os primeiros resultados. Então, esse planejamento financeiro, né, depois o planejamento estratégico, né, porque o marketing é isso, é você direcionar o seu público uma verba para poder atrair clientes para dentro desse funil que a gente comentou. Né? E esse funil ele pode ser, diversas pessoas vão entrar. Né? E aí, cada etapa você pode ter, um exemplo, um profissional que pode atender a necessidade daquele funil. Então, um exemplo, se a pessoa ela vai construir uma casa. Né? Para ela construir uma casa, ela vai precisar de um engenheiro, ela vai precisar de um arquiteto, ela vai precisar de uma construtora. Né? Então, a partir do momento que ela despertou interesse em construir, ela tem um problema.
Qual é o problema dela? Encontrar esses profissionais. Depois que ela encontrar esses profissionais, ela vai para uma outra etapa, né? Agora é compra, né? Então ela vai para o digital fazer compras de piso, de vários acessórios para poder construir uma casa. Então entende que dentro do marketing, cada negócio ele tem a sua jornada, né? Então o segredo hoje do marketing para qualquer tipo de negócio é literalmente compreender o que você vende para cada etapa de consciência do seu cliente, né? Do seu público ideal. Né? Então, esse é um dos segredos mesmo, assim, que eu falo, né? Cara, é isso. Você precisa É isso. atentar nisso aqui, Você na precisa sentir consciência do seu Pra cliente. ter essa consciência mesmo do que você vende, aí como você vende. E É, pra sim. quem você vende. Se você souber pra quem você vende e atingir isso, até seria bacana agora a gente deu uma pincelada sobre público-alvo, né? Sobre persona. E é uma coisa, assim, fundamental. Então... Mas além disso daí, cara, é legal falar porque, assim, cara, ninguém vai comprar de você se não sabe o que você vende. Sim. Você tem que educar o seu cliente, Quem você tem que ir visto, atrás não é dele. falado. Exatamente. Você tem que mostrar pra ele, ó, eu existo, eu faço isso aqui. Você não pode só, eu existo, eu tô aqui. Mas, pô, e daí que você tá aí? O que, Tem que um monte você, de gente o que tá você aí, vai né? me O que oferecer, você faz sabe? diferente, como você me aborda de uma forma que realmente eu tô esperando ser atendida, tem tudo Sim. isso, né? Eu acho legal também falar que, assim, o marketing também não faz milagre. Sim. A gente é uma peça importante para a empresa, mas também a gente não vai fazer milagre. Como eu posso falar? A gente é um complemento, vamos dizer assim. Porque, cara, se você não tiver um processo estruturado, uma gestão boa, uma vendas boa, todo esse processo de vendas já estruturado, não vai adiantar de nada. Sim. Eu acredito que, assim, o marketing, eu já ouvi muito falar que o marketing é o meio de campo, sabe? Que a gente vai passar a bola pro atacante e o atacante vai fazer o gol. Mas, pô, Sim, o a nosso gente atacante... não completa a venda, É. né? Sim, a gente não faz a venda, a gente não efetua essa venda. A gente vai te entregar o lead qualificado, né, que a gente chama de cliente. Com esse formulário, você vai entregar pro seu comercial, e seu comercial qualificado, bem treinado, ele vai fazer a venda, vai fazer o gol, vamos dizer assim. Então, se caso alguma dessa engrenagem não tiver certo, cara, não vai dar certo. Não adianta, você pode ter o melhor gestor de tráfego, o melhor agência do mundo, do criativo mais bem específico, criativo qual o melhor público-alvo do mundo. Mas não vai adiantar, você não vai vender. Por quê? Onde que tá seu problema? É por isso que é importante fazer o funil de vendas, porque você entende. Você entende aonde você tá gargalhando, né? Tipo, aonde tá dando problema. O seu gargalo, né? Onde que tá parando ali o seu fluxo, né? Exatamente. Porque, pô, você fala assim, pô, cara, fiz 700 leads, entreguei 700 leads pro meu cliente. Aí você vai ver lá, pô, 11% de venda. Cara, beleza, 11%, mas vamos ver. Aí você pergunta lá pro comercial, pô, o lead tá qualificado? O lead tá bom? Tá bom, nossa, pô, é só pessoas que tá interessada no meu produto. Aí você vai ver, o pessoal, tipo, não fecha a venda. Por quê? Aonde que tá o problema? É no marketing? É o cara do marketing? É o cara do criativo? Não é. Você tem que entrar em contato com os seus vendedores e fazer toda essa gestão, né? Por isso que é importante ter um gestor que acompanhe isso, que tenha essa noção de marketing, né? Exatamente, é um conjunto literalmente mesmo. é isso, é o conhecimento. Eu acho que assim, o empresário, ele precisa sim inserir, né? Primeiro que o reflexo vai vir dele, né? Das tomadas de decisões dele, do conhecimento dele, que vai repercutir numa boa contratação, né? Se ele tem um pouco do conhecimento de marketing, vai conseguir contratar uma agência. Se ele tem um pouco do conhecimento do marketing também, ele pode conseguir contratar um bom profissional para poder trabalhar com ele, né? E quando você falou sobre esse processo do comercial, né? Então, um exemplo, o papel de um gestor de tráfego pago é trazer o lead para a base, né? E ali essa base alguém vai poder trabalhar, que é o time comercial. E hoje, né, a gente analisando até a maneira de consumir, né, assim dentro do digital mudou, né? Porque antes, um exemplo, um time comercial, ele liga ativo direto para uma pessoa, essa pessoa não está recebendo nenhum tipo de anúncio. Não está recebendo nenhum tipo de anúncio. Agora, no digital, já tem uma diferença, né? Você recebe, essa pessoa clicou no seu anúncio, ao mesmo tempo o algoritmo ativa para que os seus concorrentes também receba anúncio relacionado ao seu mesmo nicho, ao seu mesmo produto. Então, existe agora também uma antecipação do time comercial. Quanto mais rápido ele atender o lead, mais sucesso você vai ter nas vendas, porque você sai na frente. Se o cliente te chamou, imediatamente tem que ter alguém para poder dar o primeiro atendimento para esse cliente. Mesmo que não vai vender para ele naquele exato momento, mas precisa dar esse atendimento imediato, porque no mesmo tempo esse cliente também está recebendo anúncio de concorrentes.
Então, essa é uma diferença, né? Então, o marketing, ele funciona, ele traz muita lead, eu vejo muitas empresas assim que a gente atende de ter 30, 40, 50, 100, ter 200 clientes por dia para poder atender, investindo pouco, que às vezes, um exemplo, você investir num time comercial de prospecção muito mais caro para poder conseguir falar com essa quantidade de pessoas, né? E só que assim, é o mesmo processo, você não está atento a essas atualizações que a gente vem comentando que o mercado atualiza, o cliente atualiza, as ferramentas, o algoritmo também que está ali entregando anúncio atualiza muito rápido, compreende cada vez mais o comportamento das pessoas. Então, é isso, é um alinhamento entre o gestor, né, entre o marketing mais o time comercial, né, mais a gestão ali interna. Então, eu falo, tudo anda junto, Sim, né? é como se fosse um relógio. Isso. Cada engrenagem tem o seu papel. Se tiver alguma fora, não funciona, não dá certo. É um corpo vivo, né? É um corpo um vivo. corpo vivo uma empresa, né? Então, é assim, quanto mais conhecimento o empresário ele ter do marketing, do comercial, do financeiro e tudo isso alinhado ali, com certeza a empresa vai ter um resultado extraordinário utilizando o marketing, né? Porque o marketing é escala. É isso, a empresa ela tem os dados. Consegui 30 clientes hoje, investi R$ 200. Falei com 30 clientes. Desses 30 clientes, fechei 5. Voltou um retorno sobre o investimento para esse empresário. Ele começa a compreender, fala, tá, se eu investir R$ 200, falei com 30, fechei isso, então eu vou escalar. Então, Sim. o marketing é o que é interessante, que eu te dá previsibilidade de fluxo de caixa, né? Porque os robôs começam a trabalhar e vai te dando dados ao ponto de você existir denominador comum, Fazer uma né? projeção também. Fazer uma projeção, existe um valor médio de venda, então isso te dá projeção para você investir, para você contratar mais pessoas, sabendo que o marketing ele vai trazer para você um fluxo de oportunidade e, ao mesmo tempo, abastecimento de um fluxo de caixa. Então é isso que eu vejo também no marketing para o empresário, é segurança, né? Eu falo assim, cara, eu preciso mudar para um prédio novo, né, ampliar a minha equipe, mas se eu não tenho previsibilidade, se eu não sei se vai vir cliente, como que eu vou assumir esse compromisso? Com marketing estruturado, com as campanhas estruturadas, com o posicionamento de mercado, com o site, com tudo que tem dentro do digital, dá para sim, né, você ter métricas, dá para você analisar, dá para fazer projeção e crescer qualquer tipo de negócio e trazer essa segurança, né? Então isso é marketing digital para mim, né, e para as empresas, né? Ah, show, Bruno. Muito bom. Muito, muito importante tudo isso que você falou. E voltando um pouquinho pro Corban especificamente, essa importância, né, do público-alvo, da persona que a gente tem que ter, porque, como eu tava falando antes, muita gente investe, né, em marketing digital, investe, vou promover esse story que deu certo, eu vou promover, e acha que, assim, só mudando lá a idade, já atinge o público, já atinge o cliente dele, vai retornar, 1.000 pessoas vão curtir, dessas 1.000, 999 vão me chamar, vou vender para 990. Explicar que não é assim, né? Não é só impulsionar. Muita gente acha que só impulsionar já resolve. Não é só clicar botão, né? Clica em Saiba Mais e acho que todo mundo vai clicar. Não é assim. E explicar um pouco dessa importância de fazer pesquisa, de realmente estudar o cliente, estudar onde ele tá, como eu alcanço ele e como é que eu conquisto o cliente para a empresa. O que eu falo hoje, assim, né, um dos fatores importantes é a empresa ela criar a campanha, né? Ela tem o objetivo de campanha, seja um exemplo, eu preciso vender mais, então essa é a campanha da empresa, vender mais, certo? Agora, vou vender para quem? O que eu vou oferecer de diferencial? Qual que vai ser a minha chamada? Vamos dizer que essa empresa ela vende caneca, é uma caneca, e tem diversas canecas dentro do mercado, mas ela pode criar uma campanha diferente, né? Seja uma campanha que ela vai, um exemplo, Dia das Mães, é um tipo de campanha, e aí já existe um público, né? Quem vai comprar a caneca vai ser a mãe ou vai ser os filhos? Os filhos. Entendeu? Então, já é um estudo. Então, não é a mãe que vai comprar a caneca, são os filhos. Então, como que eu vou atrair a atenção dos filhos? Por que a minha caneca ela é diferente das outras? Por que a sua mãe merece uma caneca? E assim, é até um exemplo totalmente assim, até fora da curva, né? Mas aí dos filhos. Agora, quem é o filho que vai comprar caneca? Qual é o ticket médio dessa caneca? Né? Essa caneca ela vai atender todos os públicos ou não? Essa caneca ela é diferente. Ela tem um preço, ela tem um valor agregado que ela custa R$ 80.
Fala, nossa, 80. É, mas tem gente que compra. E como que eu vou identificar quem é um público que paga R$ 80 numa caneca personalizada com o nome da mãe, com a imagem e assim por diante? Ah, então eu vou estudar esse público. Quem é esse público? Existe um comportamento em comum. É o que eu falo, esse público ele está em comunidades, né? Ele está, tipo assim, eles têm hábitos comuns, né, dentro de uma Sim. sociedade. Ele frequenta locais comuns, ele gosta de coisas comuns, eles assistem coisas parecidas. Então, os algoritmos hoje, esses robôs, o Facebook Ads, o Google Ads, eles têm esses dados para que a gente possa fazer um direcionamento, né, mais detalhado. Só que esse estudo de persona, você tem que entender para quem que você vai vender. Né? Quem é que você quer vender essa caneca de R$ 80? Então, a gente já fez aqui um exemplo, uma separação. Filhos, e quem são esses filhos que preocupam em dar um presente para a mãe? Se uma caneca de R$ 80, talvez a pessoa, esse filho precisa ganhar mais financeiramente. Então, em que idade que um jovem começa a ganhar mais dinheiro para ele poder pagar? Então, vamos colocar até Nossa, um você tá exemplo. falando, eu já tô imaginando aqui, eu já ia colocar de 18 a Aham, 22 anos, ali 25, talvez até uhum. um pouquinho mais, né, que 18 é pouco, vai, uns 25, 35 anos, talvez o cara vai comprar uma caneca dessa. Sim. Você vê que a gente precisa entender a jornada, né, que aquela pessoa se Sim, encontra financeiramente, né? Você Uhum. é um exemplo, um recém-formado, né? Ele tem 18 anos. Ele financeiramente ele está começando a sua carreira profissional. Então, normalmente são estagiários, são pessoas que estão dentro de uma etapa no funil ali financeiramente mas pode ser pessoas menor. que vão gastar mais, até porque, pô, o primeiro salário dele, o cara vai Uhum. falar, pô, vou dar um presente bom pra minha Sim. mãe, entendeu? Também, ó, pra você ver, é um estudo, É, né? É. Você já identificou uma oportunidade. Às vezes a pessoa quer poder retribuir para a mãe dela, vai comprar um aham, presente. vai comprar um Mas vamos presente. colocar então um exemplo, um filho que dá um carro para a mãe. Aí já é diferente. Eita, aí já é muita coisa. Então, mas existe um padrão. Quem é? Agora isso vai compreender a idade. Cara, um filho para dar um carro para a mãe, talvez ele tenha que ter acima de 35 anos, 35 40 anos, anos. 40 anos, Ele já é. tem um comportamento diferente, às vezes ele é empresário, entendeu? Então, aí já vê, já filtra. Não é o cara de 20, 18 anos que vai dar um carro para a mãe. Entendeu? Já vai ser uma pessoa mais financeiramente estável, porque ela já tem um carro, ela já tem uma qualidade de vida para ela dar um presente de um poder aquisitivo mais alto. Então, esse estudo, né, que eu falo que quando vai criar campanha, que vai criar persona, identificar, tem que sair fora da caixinha. A gente tem que Sim. começar literalmente ir longe, né, em compreender os passos desse nosso lead, desse nosso potencial cliente, né? E aí, assim, a gente vai para as campanhas. Agora, qual o objetivo que eu vou utilizar dessas campanhas? Uhum. Né? E aí existe também, você criou uma campanha, você está com uma oferta, você está com uma data específica, a campanha do Dia das Mães, e aí agora você tem que distribuir verba. Quais canais que eu vou utilizar? Aonde que está essa audiência? Se a gente vende uma caneca, você pode vender para o Instagram, você pode vender para o Facebook. Você vende carro, né? Você vai dar um carro para... você quer o público que vai dar um carro de presente para uma mãe, como que você vai chamar atenção? Né? Aonde que esse público se encontra? Né? Se ele está procurando um carro, ele está procurando concessionário. Então, você vai talvez para o Google. Talvez o Facebook nem atenda a necessidade dele. Porque ele já está procurando uma concessionária. Então, é Google. Então, esse conhecimento do sua campanha, do seu objetivo, depois esse estudo de persona, né, onde que você aprofunda e compreende aonde que essas pessoas se encontram, aí sim você direciona a verba. Aí você vai escolher o objetivo, né, da campanha. Ah, eu quero já mandar para o meu site. Não, eu quero mandar para o WhatsApp. Eu quero utilizar o formulário do próprio Facebook, né, que hoje essas ferramentas distribuem, né, maneiras de você poder Facilita conversar, também, né? facilita, né? Então, assim, na minha experiência, o cliente de WhatsApp, ele tem uma maneira de comunicar. O cliente que vai para o site, que ele assiste um vídeo, que ele lê todo o site, ele já Preenche um vê formulário isso, também no que site. preenche um formulário, ele vem mais preparado. Só que Sim. cada preparação dessa que você quer atrair, né, mais caro você vai pagar. Isso é verdade. Então, exemplo, se eu mando o cliente para um site, ele assiste um vídeo, ele lê toda a minha página ali de venda e aí ele compra, então eu pago um preço mais caro, porque esse cliente ele é mais qualificado. Né? Ele está vindo para mim aqui, preencher um lead, depois de ele ler tudo. Já o cliente que ele vê seu anúncio lá, né, uma imagem, você procurou, né, preocupou em fazer uma imagem que chamasse atenção, né? Uma imagem que gerasse sentimento, que gerasse uma reação, né? Que trazesse uma lembrança e fazer essa pessoa tomar a decisão. É até engraçado você falando disso, Carol, né? Que assim, o nosso cérebro ele capta primeiro cor, depois uma imagem, depois ele vai para o texto, né, dentro de um criativo de anúncio por Facebook. E aí você tem um exemplo de estratégias para você fazer anúncio conforme o padrão de idade. Né? Nós enxergamos um mundo de cores diferentes, né, conforme a gente vai envelhecendo.
né? Então, um adolescente, ele enxerga o mundo mais colorido, com as cores mais vivas. Uma pessoa de 30, 40 anos, vão as cores mais neutras, né? E as pessoas mais velhas enxergam o mundo com as cores mais pastéis. Isso assim, não que enxerga, essas cores chamam a atenção delas. Então, se você já compreende sua persona, né, que é um público de, um exemplo, 50 anos a 60, não tem que usar criativo, cores muito fortes. Essas pessoas não vão gostar dessas cores. Elas preferem as cores mais tranquilas. Então, até isso, né? Na hora de criar um anúncio, você tem que pensar dessa forma. Aí vem um exemplo, uma escolha de uma imagem. Se você quer dar um exemplo, chamar a atenção de um cara que precisa, um filho que precisa dar um carro para a mãe. Né? Um exemplo, eu preciso chamar a atenção dessa pessoa. Que tipo de imagem que eu vou utilizar para despertar a atenção dele, né, no meio de tantas possibilidades que é hoje o digital? Ele está ali navegando, vendo os stories, vendo o feed, aí do nada aparece uma coisa e para a atenção dele, né? E prende ele, e aí faz ele olhar para aquilo ali, depois olhar para a imagem, depois texto e depois comprar. Né? Então, assim, ó a jornada que a gente tem. Então, isso tudo a gente tem que pensar na hora de fazer anúncio. E pra ele parar em algum dessas etapas é 2 palitos também, Sim. né? Sim, Tipo, bem difícil. chamou atenção pela cor, fiquei 2 segundos olhando a imagem. Olhei pra imagem e não é o que não é o que eu tava esperando, rolou Legal o que as feed já ferramentas era. já, hoje em dia, a gente já consegue, tipo, ir atrás desse cara, né? Uhum. Cara, deu o primeiro clique, entrou no site, já não é o que ele interessou ele Uhum. a primeiro momento, mas é algo que ele está buscando, a gente consegue ir atrás dele de novo e falar assim, pera, Com outro eu vou- criativo, de com uma com outro outra criativo, forma. vamos mudar aqui. Esse cara, ele clicou, então ele tem Ele vai vir interesse, pra né? gente. Aí ele não comprou por quê? Vamos atrás desse É. cara de novo, Esse né? é o famoso remarketing, né? É o Tipo, famoso remarketing. você clicou num anúncio da pessoa, acessou um site, já era. Já Você era. vai ser Sim. perseguido Tá na pelo rede resto. dele. Vai ser perseguido. E aí é onde que vem as estratégias, né? Muito importante, que é essa distribuição de conteúdo, aonde que você vai educar a sua audiência, né? Então, aquela jornada de consciência. Você pegou uma pessoa que ela achou interessante a imagem ali do carro com a mãe, né? Mas ela não quis comprar por alguma forma. Mas você pode criar diversas maneiras de poder atrair a atenção novamente desse cliente, porque a partir do momento que você setou, né, o que a gente chama ali de o cliente ele entrou ali dentro do seu site ou marcou ali, ele está dentro de um que a gente chama de marcação de cookies, né, a parte Sim. mais técnica, mas os algoritmos vai começar a seguir você, né, vai começar a seguir o seu Começar a ir cliente. atrás de você. Aí você tem que falar assim, ó, então, como estratégia de marketing, quais são as maneiras que eu tenho agora de poder convencer esse cliente? Né? Então, um exemplo, quando você já tem o estúdio persona, que você entende as dores, o desejo, as objeções do seu cliente, é muito mais fácil para você fazer criativo, fazer anúncios que conversem com o seu cliente. Se ele não comprou um carro com você, por que ele não comprou? Ele tem uma objeção, né? Aí ele fala, será que essa empresa é de confiança? Aí como que você vai fazer o marketing para poder provar que a sua empresa é de confiança? Sim. Aí você vai atrás de depoimentos, né, de prova social. Sim, vai conversar também com os seus comerciais. Sim. O que tá acontecendo aí? Por que esses clientes não tá fechando com a Uhum. gente? Aí eles vão passar esse feedback pra você, tipo, pô, estão reclamando muito do valor. Pera aí. Posso fazer um desconto, alguma coisa Aham. assim? Estão reclamando muito da qualidade do pneu do carro, da roda do carro, acho Aham. muito feia. Então, peraí, vamos ver as rodas do carro, vamos tentar Sim. melhorar isso, né? Isso é até bom pra sua marca em si, o seu produto, pra você aperfeiçoar ainda mais o seu produto em si. Porque nada melhor de você estar numa marca que você confia, usando um produto, serviço independente. E tem alguma coisa aí, tipo, alguma coisinha nesse banco não é legal, eu É. preferi em outra. E aí você faz uma reclamação e soluciona isso, você se sente Nossa, acolhido, Se sente acolhido, ouvido. isso é verdade. Então é uma coisa assim fundamental. Então, se todas as empresas realmente vissem onde estão as dores dos clientes, onde elas estão tendo essa falta, né? Ou até excesso, que às vezes não é falta, é excesso. Enfim, onde tem esse problema e solucionar, o cliente ele se sente muito abraçado, muito solucionado, né? Sim, legal. Então, Bruno, vamos falar agora que eu queria. Tava ansioso por essa parte, principalmente pro nosso mercado do Corban. Que a gente falou muito sobre marketing, falamos muito sobre campanhas, ficção ativa, no caso, de gestores de tráfego e tudo mais, que é o marketing pago que a gente chama, né? Mas, pô, comecei agora, tô no meu Corban, tô interessado em investir em marketing. Qual que é o primeiro passo que eu devo tomar?
Primeiro passo, vamos Primeiro lá. passo. Pergunta pra Essa, Google. Essa é difícil. essa é difícil, né? Mas, assim, acho que o primeiro mesmo passo, né, que a gente fala, né, é o que a gente pode começar com o que é de graça, né? Eu Sim. acho que, assim, uma empresa, ela iniciou, ela não tem ainda tanto caixa. Hoje, um exemplo, o Instagram, o YouTube, o próprio Google, né, a ficha do Google Maps. Vamos colocar esses 3 cenários, né? São ferramentas hoje com uma audiência muito grande e que você começa sem investir dinheiro, né? Você vai Você investir vai o seu investir tempo, tempo, isso. entendeu? Tempo para poder comunicar. Quantas pessoas estão milionárias utilizando os stories? Quantas pessoas estão milionárias fazendo vídeos para o YouTube? Quantas empresas cresceram, né, expandiram ao ponto de não dar conta nem de atender a demanda através do social media, através do Instagram, através do YouTube. Então, acho que assim, a minha dica é, se você não tem caixa para poder investir em marketing com, um exemplo, uma agência, com um especialista ou com tráfego pago, inicia você mesmo, criando os conteúdos da sua empresa. Não importa se você tem um iPhone, se você tem um celular básico. Importante que comece, né? É aquilo, se você não é visto, não é lembrado. E quem é visto, ele começa a criar o seu posicionamento. Ele começa a poder criar audiência, né? Ele vai criando audiência ao ponto de pessoas vão começando a se sentir seguro com ele, vão começar a fazer negócio com ele. E aí ele começa a crescer. Começou a ganhar um caixa, em vez de gastar esse dinheiro, começa em pensar em escalar novamente a sua marca, o seu caixa. Como que você pode ir para o próximo nível agora investindo em marketing, né? Agora eu vou fazer um site profissional, né? E um site, é o que eu falo, o site ele não é só colocar as imagens e tudo. Eu falo que um site ele é um vendedor 24 horas. Se você fazer o site com as informações essenciais que comunique com o seu cliente, você literalmente cria um vendedor 24 horas. Né? Muitas empresas, né, ela vê um site só como eu tenho um site. Não, entendeu? Só pra Começa a falar que ver... tem, né? Mas É, além do dono da empresa mesmo otimizar tempo, otimizar serviço, o cliente se sente muito bem recepcionado, né? Muito. Sim, se vê um site bonito, atrativo. E que você consegue se virar ali dentro, é uma otimização de tempo dos dois lados, né? sim, é o que eu falo, o site ele é vendedor e atendente. Né? Por quê? Porque ele é atendente. Porque ele passa as informações de horário, ele passa os serviços que essas pessoas trabalham. Mas agora vamos pensar do lado do vendedor. Né? O vendedor não precisa estar falando dos serviços, dos diferenciais. Aí você pega um site com a escrita persuasiva, né? Onde que você já fez um estudo, identificou, um exemplo, as dores e o desejo do seu cliente. E aí você vai lá, escreve isso para o seu site. A pessoa está lendo, ela está com tanto de dúvida, e aí seu site está respondendo. Começou a gerar objeção, aí seu site está lá quebrando as objeções. Então, você vê, o site ele é um vendedor 24 horas, se realmente feito da forma certa. Feito isso, né, você coloca ele para o Google lá, os clientes vão procurar a sua empresa, você tem uma oferta ativa, o cliente está lá ligando, ele vai no Google, digita, encontra seu site, está lá um tanto de informações com quebra de objeção. Então, você aumenta a eficiência do seu negócio. Então, um empresário como esse, ele precisa iniciar sem custo. Se ele tiver caixa, beleza. Aí eu já contrato uma equipe, contrato uma agência ou um especialista para poder, uma consultoria para poder dar esse direcionamento para ele. Caso contrário, inicia no orgânico, depois vai para os investimentos que eu falo de estrutura, de defesa, que é um site, e aí depois ele vai para o tráfego pago. Né, que é um exemplo, utilizando O ataque, né? isso, o ataque, investindo em Google, investindo em Facebook, Ads, e Instagram, e YouTube. Aí ele começa a ampliar, né? Que eu falo, ele começa, é o que eu falo, os anúncios hoje é como se fossem vendedores também. Né? A gente coloca vendedores para ir para atingir uma rota. Né? Se a gente for pensar na visão que é o tradicional, né, de que as pessoas veem o universo de venda, eu vou fazer um conjunto de anúncio e vou colocar para ela aí prospectar uma quantidade de pessoas. Com esse tipo de pessoa Isso. que eu quero. Quanto mais dinheiro eu coloco, mais as ferramentas vão entregar. Então, é o combustível, né, que a gente tem. Né? A gente está dando mais combustível para que essas pessoas consigam ir mais longe. Então, é isso. O marketing você inicia o mínimo possível, você pode iniciar o mínimo possível, mas entendendo que quanto mais dinheiro você vai colocando dentro do seu caixa, sempre você deixar um caixa para poder investir para que você consiga ir mais longe.
Bacana, Bruno. Tem mais alguma pergunta? Nossa, falou tanto, Falou, coisa tão falou. Foi muito importante que ele completo. respondeu 10 perguntas que tava na cabeça de uma vez. Eu já É. tava pensando, pô, vou perguntar tal coisa. O Bruno já Respondeu. solucionou, já. É É o que ele eu falou falo, de é. marketing, né? É. Tem que já ter aquele contra-argumento, entendeu? O cara eu fiz uma pergunta, ele já deu todos os contra-argumentos. Marqueteiro. Acabou. De Marqueteiro. sucesso. Eu falo, né? O tempo é pouco, né? Assim, o universo do marketing, da venda, do digital é muito grande, é muito amplo, né? Se a gente fosse falar, Sim, ficar horas e nossa. horas e horas, Tem muita né, coisa. para poder falar. Mas assim, eu espero de alguma forma, né, ter pelo menos despertado, né, a visão do empreendedor de realmente investir, né? É o que eu falo, às vezes muitos empreendedores compram uma TV nova para a sua sala, mas não investe esse dinheiro e poderia ser esse dinheiro investir na sua própria empresa, né, no próprio marketing, né, investir em anúncio, em um site, para poder fazer a empresa dele girar mais dinheiro, né? Então é uma coisa que eu sempre fomento isso. Todo empresário ele tem que investir em marketing, tem que colocar o marketing como prioridade dentro da empresa dele. Não é comprar uma empresa, um celular novo. Sim, primeiro investir, né? Depois que o marketing está estruturado, e aí gera previsibilidade, gera escala. E aí sim ele pode comprar qualquer coisa. O marketing seria a maior ferramenta que ele vai ter para alcance. Sim. Essa é a verdade. Pra Então, tudo. se você não investir em marketing, Você não tá investindo como na o Bruno- empresa, né? exatamente, como o Bruno falou, você vai ficar estabilizado no mesmo lugar que você tá. Aham. E dali pra frente é só falência. Não tem É. outro lugar pra você ir. Porque se você ficou parado, a onda vem. Não Sim. existe Não outro existe modo. sorte, não É, existe não tem. milagre que vai solucionar, não. Eu falo que assim, o marketing ele é o oceano azul de muitos negócios. E aí dentro do marketing ainda existe o oceano vermelho e o oceano azul. E aí como você, quanto mais entender, a gente sempre vai bater nisso, entender do seu público, né, entender para quem que você quer vender, aí você começa a ir surfando no oceano azul dentro do marketing, né? Você vai criar estratégias, campanhas, a comunicação sua vai ser totalmente diferente porque você conheceu para quem você realmente quer vender, né? Então, eu falo, o universo do marketing digital é muito grande. A gente ia ficar Muito horas e grande. horas para poder falar aqui. Aqui eu tentei resumir, né? Não sei Foi se bem objetivo, bem porque objetivo, o né? assunto Porque é gigante. é Tanto gigante. que com certeza daqui a um mêsinho a gente vai soltar Já o vai ter marketing de novo, 2.0 aqui. 2.0 Vai aparecer e aqui por de aí. novo. É, porque é bastante coisa pra falar, bastante coisa pra esclarecer pra todo mundo. Sim. Mas é isso. Bom, Bruno, muito obrigado por ter vindo. Tamo Aqui, junto. por essa palestra que você deu, que você ajudou bastante, ensinou muita gente, eu acredito. Tenho certeza. Tô muito agradecido por essa aula que eu tive, porque eu tirei muitas dúvidas minhas. Sim. A gente Pessoais. aproveita pra tirar nossas dúvidas, né, de Isso é marketing. verdade, de fato. E ajudou espero bastante. Poder contribuir, né? E conte comigo aí também para poder ajudar. Acho que esse é o propósito também, né? De a Sim, gente sim, ter esse demais. canal aqui para poder propagar informações do bem, né? Uhum. Propagar esperança, trazer de alguma forma uma visão diferente para quem está precisando, né? Empresas que estão aí precisando só de um empurrãozinho, né? E Sim, aqui às vezes só um videozinho só um do Fala toquinho assim, Corban, ó. assim, Presta- que não é. foi um empurrãozinho, foi um... Foi um Um abismo pontapé, né? aqui, Pelo né? amor de Deus. É, a gente literalmente jogou, Aham. mas sensacional seu trabalho. Pessoal, acompanha também o trabalho do Bruno, Sim. da Vedu, que é Onde sensacional. que a gente pode te encontrar, Bruno? pode encontrar pelo @BrunoBHO e o @EduDigital. Aí, pessoal, Entendeu? segue lá, Acompanha, que o acompanha trabalho eles. é show de bola mesmo. Muito obrigada novamente por estar aqui. A gente ficou muito, muito feliz com o conteúdo Muito todo. feliz. Rendeu bastante história, bastante experiência aqui sua. E a gente espera te ver aqui de novo, com certeza com Perfeito. algum outro assunto, com alguma outra pauta. Voltada a esse mundo Aham. gigante, infinito, esse mar que é o marketing. Gigante. Aqui foi um resumão de tudo, né? Isso. Junto, depois a gente vem com pauta, né? Vamos Isso. trabalhar áreas específicas. Com certeza. Bom, pra você que acompanhou até aqui o podcast, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Isso, Isso é de muito seguir nossas redes importante. sociais também, acompanhar por Exatamente. lá os próximos convidados. Nossas redes sociais tá ali na frente, vocês conseguem ver. O @fala_corban e o Fala Corban no YouTube. Então não se esqueça de se inscrever e seguir no Instagram pra acompanhar a nossa agenda que também a gente tá lá. Isso E mesmo. nossos conteúdos também, a gente tá postando shorts e reels, não é? Reels, pô, tá bombando esses Tá, tá o muito pessoal tá legal. gostando. Vai ter bastante Vai corte ter bastante nesse corte, podcast, principalmente aliás. desse do marketing digital, pode ter certeza. Também acompanha aqui na descrição que vai estar os links dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. Isso. bom, Muito é isso. obrigada pela audiência, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.